Queridos irmãos, estamos começando o tempo comum. No domingo passado, celebramos a Epifania do Senhor. Lembra? Eu expliquei. Na segunda-feira, celebramos o batismo do Senhor, a última das 5 festas do Natal. Recorda as 5 festas? Dia 25, solenidade do Natal de Jesus Nosso Senhor. No domingo, entre Natal e Ano, entre Natal e dia 1º, mas não houve domingo esse ano, entre Natal e dia 1º, porque foi domingo e domingo. Então, no dia 30 de dezembro, quando não houver domingo, dia 30 de dezembro, celebramos a festa da Sagrada Família. Lá vão 2 festas. Dia 1º de janeiro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Lá vão 3 festas. No domingo, entre o dia 2 e 8, a solenidade da Epifania do Senhor, festa de Reis. Mas não houve domingo entre 2 e 8, perfeitamente. Então caiu no domingo mesmo, dia 8, domingo passado, Epifania do Senhor. E no domingo seguinte seria a festa do batismo do Senhor. Mas como esse ano foi tudo imprensadinho e a Epifania caiu certinho no domingo, então na segunda-feira seguinte, a Epifania, segunda-feira, dia 9, celebramos a festa do batismo do Senhor. E terminou o tempo do Natal. O tempo no qual a igreja celebrou com alegria, com admiração, com gratidão a Deus, a vinda do Filho de Deus na nossa carne humana. E na terça-feira começamos o tempo comum, a primeira semana comum. De modo que hoje estamos começando a segunda semana comum. Não existe primeiro domingo comum. Existe primeira semana comum, que começa na segunda-feira. Hoje estamos começando a segunda semana do tempo comum. O que é o tempo comum? É uma série de 34 semanas, nas quais a igreja não celebra nada de especial, mas celebra aquilo que é o especial, Cristo nosso Salvador. A cor deste tempo é verde, verde da esperança, verde de quem sabe que Deus está conosco. Depois nós vamos interromper o tempo comum para os 40 dias de Quaresma e 50 dias de Páscoa, 90 dias. E depois recomeçamos o tempo comum até a festa de Cristo Rei em novembro deste ano. Pois bem, meus queridos irmãos, bem-vindos ao tempo comum, ao tempo da vidinha miúda de cada dia, do seu trabalho, da sua vida de família, dos seus aperreios, de chegar em casa suado todo dia, cansado. Veja, de suportar os pesos da vida, as intriguinhas do trabalho, na família, o cansaço de cada dia, as tentações, os abusos da vida. Mas lembre, Deus está conosco. São nestes acontecimentos miúdos que Deus nos vem visitar. Nunca esqueça disso. O Emanuel é o nome do menino, o Deus conosco. Para o cristão, a vida tem sempre sentido. Deus não é o Deus das grandes coisas, é o Deus do dia a dia, dos pequenos momentos. Por isso ele escolheu ficar em alimentos tão simples como o pão e o vinho, para que a gente entenda que ele não é Deus simplesmente das grandes ocasiões, mas Deus das coisas pequenas. E é tão bonita a oração da igreja na missa deste segundo domingo comum. Pode servir de horizonte, de programa, de esperança para o ano todo. Olha que pedido bonito, cheio de esperança. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, ou seja, que tendes tudo nas mãos, tudo, que tendes a minha vida na mão, que tendes a vida dos povos, das nações, escutai com bondade as preces do vosso povo, da vossa igreja, e dai ao nosso tempo a vossa paz. Dai aos nossos tempos, aos nossos momentos, momentos de alegria e de tristeza, dai a vossa paz. Enchei com a vossa paz a nossa vida, Senhor. É este o sentido desta oração de hoje. Está aí, meus queridos irmãos, uma leitura tão bonita, lá pelo ano 1090, por aí, antes de Cristo. Como é bonito. Nesse tempo, Jerusalém ainda não tinha sido tomada pelos judeus. Jerusalém era uma cidade pagã, Jebuseia.
estava na mão dos jebuseus. Nesse tempo não existia ainda o templo de Deus. A Arca da Aliança ficava debaixo de uma tenda, em Silo, lá no centro da Terra Santa. Pois bem, e quem cuidava da arca era o sacerdote Eli. E Samuel cuidava das coisas de Deus. Que coisa bonita. São histórias assim do dia a dia, como a minha história, como a sua história. Você lembra da história de Samuel? Leia lá o primeiro livro de Samuel. A mãe de Samuel, Ana, era estéril. Era uma tristeza só. E pediu a Deus um filho. E Deus lhe deu um filho, Samuel. E essa mulher foi tão generosa. Assim que desmamou o menino, levou o menino até o sacerdote Eli e disse, está aqui esse menino. Não tinha conselho tutelar, viu, naquele tempo? Está aqui essa criança. Eu quero que ela fique servindo na casa de Deus. Pronto. E Samuel ficou lá, foi criado por Eli na casa de Deus. E aqui agora Samuel, jovenzinho, devia ter quantos anos? 12, 13? Um menino. Repare, Deus é uma coisa impressionante. Olha como é bonito. Samuel estava dormindo no templo do Senhor. Na verdade é na tenda onde estava a arca de Deus. Veja, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou. Isso me encanta, isso me impressiona. Um Deus tão grande olhar para um pirralho. Um Deus tão grande perder tempo com um pirralho. Veja, está lá o menininho dormindo. E Deus cochicha no coração do menino. Samuel. Repare que coisa linda. Está vendo? Deus existe. Deus age na minha vida. Deus conhece você. Olhe, eu não sei o seu nome, meu irmão. Não sei não. Eu sei que todo domingo você me escuta. Eu ando por aí, o pessoal diz, eita, Dom Henrique, olha, eu escuto todo domingo a hora católica. Olha, Dom Henrique, eu não perco. Eu mando os meninos se calarem para ver a hora católica. Eu digo, homem, não faça isso que os meninos vão ter raiva de mim. Pois bem, eu não sei o seu nome. Você que gosta de escutar a palavra de Deus aqui comigo todo domingo, eu agradeço, viu? Agradeço a confiança, agradeço o carinho, agradeço porque você crê naquilo que eu explico da palavra de Deus. E eu procuro explicar com honestidade, viu? Eu também creio nessa palavra que eu escuto. Eu partilho com você aquilo que eu próprio medito no meu coração, na palavra de Deus. Mas agradeço, mas eu não conheço você. Eu não sei a sua alegria, a sua tristeza. Eu não sei o que fere você. Agora rezo por você, viu? Mas Deus conhece. Repare, Deus chega junto de um menininho e diz, Samuel, Samuel. Eu acho que eu já contei aqui a história para vocês do Padre Aloísio. Não sei se eu disse o nome dele quando contei. Eu vou dizer agora. Não sei nem se eu devia dizer. Mas Padre Aloísio me contou a história dele. Eu me comovi tanto. Ele disse, olha, Dom Henrique, meu pai é ateu, não crê em nada. Minha mãe anda em terreiro, participa de cultos afro, não tem nada de cristã. Veja, e eu ia à missa, eu pequenininho, criancinha, ia à missa com a minha avó. Minha avó velhinha me levava. Repare que história linda. E um dia, ele disse, minha avó pobrezinha, nunca conversou assim com o padre, não tinha. Mas um dia, eu pensei no meu coração. Disse, meu Deus, eu queria ser padre. Veio aquele desejo no coraçãozinho, daquele menino de 7 anos. Eu queria ser padre, meu Deus. Mas quem sou eu? Olhe, se o Senhor quiser que eu seja padre, me dê um sinal. Me permita ajudar a missa um dia. Porque era um pirralhinho, aquela senhora simples, acanhada. Padre Aloísio, veja, aquele menininho nunca foi coroinha, o padre nem sabia quem ele era. Ele estava se preparando para a primeira comunhão. Escute só. No dia da primeira comunhão, todo mundo sentadinho, o padre entrou na igreja. E ele não disse a oração dele, o desejo dele, nem para a avó, nem para ninguém. Era entre ele e Deus. Aí no dia da primeira comunhão, ele sentadinho lá com os outros, o padre entrou, arrumou um pouco o altar, olhou as coisas, levantou a vista, olhou o menino da primeira comunhão, olhou para o padre Aloísio e fez com a mão, venha cá. Ele foi. Ele disse, você vai fazer a primeira comunhão, não vai? E ele todo tímido, vou. Então hoje você vai ajudar a missa para mim. Que coisa impressionante. Ele disse, eu tremia tanto, não sabia nem o que fazer. Você sabe o que é que me encanta nessa história? É Deus tão grande escutar a oração de um menininho.
escutar o desejo, o sonho de um menininho. Veja, para Deus o seu sonho é importante. Para Deus o seu desejo, o que é importante para você, é importante para Deus. Que coisa mais linda. Só Deus pode fazer isso. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me conheces. Só Deus é assim. Por isso quem crê nunca está sozinho. Quem crê nunca pode pensar que é um grão de areia perdido e sem valor. Não. Pois Deus cochicha no coração desse menino. Samuel, Samuel. E o danado não conhece a voz de Deus. Levanta-se, corre onde está lá o velho Eli roncando no colchão e diz, aqui estou porque tu me chamaste. E Eli diz, menino, não te chamei não, vá dormir. E Samuel volta para dormir. Um pirralho. Quantos anos tinha esse pirralho? Um menino buchudo. E daqui a pouco Deus novamente, Samuel, Samuel. E Samuel novamente se acorda e corre para Eli. O Senhor me chamou, eu estou aqui. Chamei não, menino. Volte para dormir. E Deus novamente, Samuel, Samuel. E Samuel corre novamente para Eli. Aí Eli, macaco velho, desconfia. E diz, meu filho, vá dormir. E se novamente te chamarem, diga, aqui estou, Senhor. E assim foi. Lá vem Deus novamente. Samuel, Samuel. E Samuel diz, fala, Senhor, o teu servo escuta. Que coisa linda. Mas aqui também é uma lição importante. Repare, Samuel precisou de Eli para distinguir a vontade de Deus. Isso é muito importante. Deus fala. Mas é preciso que alguém me ajude a discernir o que o Senhor está me dizendo. Por isso é importante o conselho. Por isso é importante a direção espiritual. Por isso é importante um confessor. Por isso é importante nas decisões importantes da vida, sobretudo na questão da sua vocação. Às vezes um rapaz que pensa em ser padre, uma moça que pensa em ser religiosa. É importante, é muito importante que saiba procurar o conselho de alguém mais experiente, de alguém que ajude a discernir se é vontade de Deus ou não. Porque às vezes pode ser só vontade humana, às vezes pode ser a minha vontade, às vezes pode ser o desejo do meu inconsciente e eu estar atribuindo a Deus. Ou às vezes pode ser a vontade de Deus e eu estar pensando que é a minha. Faze tudo com conselho e não te arrependerás. Isso mesmo. Por exemplo, uma pessoa está com dúvida num caminho a seguir na vida, está com dúvida na vocação que vai seguir, está com dúvida numa decisão para tomar, procure um padre que seja sábio, um padre que saiba curar suas feridas e a dos outros, e vá pedir um conselho. Por quê? Porque aquele que está de fora e aquele que recebeu pela imposição das mãos o sacramento da ordem, ele vai ter a graça de estado. Veja, não é a inteligência dele, é a graça que Deus dá por causa do estado dele, dá em benefício seu, para que da boca do padre saia a resposta de Deus para você. Então é tão bonito isso. E aí, que coisa linda. O Senhor veio, pôs-se junto de Samuel e chamou, Samuel, Samuel, fala que o teu servo escuta. Que eu saiba dizer isso. Que você saiba dizer isso. Muitas vezes na vida, Deus chama você. Faze isto, evita aquilo. Faze o bem, evita o mal. Vai por ali, não vás por aqui. E é importante que você saiba reconhecer a voz do Senhor. Ouvi-la e reconhecer. Aqui estou, Senhor, porque me chamaste. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Agora vamos rezar o salmo responsorial da missa de hoje, o Salmo 39, que vai falar exatamente na obediência à vontade de Deus. Eu vim, Senhor, para fazer a vossa vontade. Tanto a primeira leitura quanto este salmo já estão nos preparando para o evangelho de hoje. Porque no evangelho vão aparecer os primeiros discípulos seguindo Jesus. Então, como Samuel, que consagrou a vida para seguir a vontade de Deus. Fala, Senhor,
o teu servo escuta. Eis-me aqui. Pois bem, esses discípulos, os primeiros discípulos, vão seguir Jesus. Essa deve ser a nossa vida, seguir Jesus. Eis que eu venho para fazer a tua vontade, Senhor. É o que o Salmo vai dizer. O próprio Jesus viveu para a vontade do Pai. E nós devemos, seguindo Jesus, vivendo para Jesus, fazer a vontade do Pai. Está aí, queridos irmãos, uma leitura forte, uma palavra forte, uma palavra profunda, esta de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Vale a pena refletir versículo por versículo. São Paulo começa com uma afirmação peremptória, séria, direta. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Você é cristão, é? Você foi batizado, viu? Naquela água do seu batismo, você recebeu o Espírito Santo. Você ali foi mergulhado em Cristo. Ali você morreu para uma vida de pecado. Ali você foi resgatado, comprado por Cristo, no corpo e na alma. Jesus não é o salvador só da sua alma, não. Jesus é o salvador de você todo. Portanto, irmão, irmã, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Veja, entregar o corpo à imoralidade. Que imoralidade, senhor bispo? Vou dizer. Imoralidade, roupa indecente. Roupa que tende a provocar sensualidade, desejo impuro nos outros. Está certo? Lá vai uma forma de imoralidade. O corpo não é para isso. O corpo não deve ser objeto de sedução para ninguém. Quer mais o que é imoralidade? Você alimentar pensamentos indecentes. Uma coisa são os pensamentos indecentes que vêm pela nossa fraqueza da natureza humana e a gente procura combater, a gente procura desviar. Outra coisa é alimentar esses pensamentos. E pior ainda, alimentar mais com conversas indecentes, vendo coisas indecentes na internet, em cinema, na televisão, em revistas. Tudo isso é imoralidade. Tudo isso destrói a santidade do corpo. Quer mais imoralidade? Exemplos? Atos impuros, atos sensuais, sozinho ou com outra pessoa. Estou falando claro, querido irmão, querida irmã, para que você entenda. Tudo isso é imoralidade. Irmão, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Que coisa, tá vendo? O meu corpo já não me pertence. Eu já não me pertenço. Meu corpo e minha alma são para o Senhor. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Ou seja, o Senhor se fez carne. A gente acabou de celebrar o Natal. O Senhor assumiu um corpo para que eu possa ser parte do seu corpo, ser membro do seu corpo, que é a sua igreja. O corpo é para o Senhor, e o Senhor, que sendo Deus, assumiu um corpo humano, é o Senhor do meu corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus no seu corpo, veja, a ressurreição não é uma coisa simplesmente espiritual. Jesus não é um fantasma. Não, Tomé mete o dedo no lado dele. Tomé toca nas chagas dele. Vede, sou eu, não tenhais medo. Não sou um fantasma. Pois bem, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. O seu corpo vai ser glorificado um dia. O seu corpo vai ser ressuscitado. Então o seu corpo é santo, é para o Senhor, é para a glória, é para a ressurreição. A imoralidade deixe para os pagãos. Os pagãos não sabem que Deus se fez homem. Os pagãos não sabem que existe uma vida eterna. Os pagãos não sabem que o Senhor habita no nosso corpo. Os pagãos pensam que viver é viver e morrer isso aqui mesmo. Mas você não é pagão, você é cristão. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo.
e o Senhor te ressuscitará. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Que desde o batismo nós somos membros do corpo de Cristo, porque Cristo assumiu um corpo, em Maria Virgem se fez homem? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Torna-se com ele um só corpo também. Então, como eu posso entregar o meu corpo à imoralidade? Fugir da imoralidade. Está aqui no versículo 18. Olhe, meu querido irmão. Olhe, minha querida irmã. Isso é palavra de Deus, viu? Não tem novela. Não tem sabichão do mundo que possa invalidar ou mudar isso, não. Fugir da imoralidade. Como é que eu fujo da imoralidade? De dois jeitos. Pela ascese e pela mística. Vamos entender? Como é que eu fujo da imoralidade? Primeiro pela ascese. O que é ascese? Ascese, a palavra grega, ascesis, deu origem à palavra também atleta. Eu fujo da imoralidade pelo treino, disciplinando os meus sentidos, disciplinando a minha vontade. É uma luta. Então, se eu entrego os meus sentidos, a visão, a audição, tudo, o tato, para ver, para ouvir, para tocar, coisas que me incentivam para a imoralidade, então tenha paciência, eu vou cair. Eu tenho que fugir, ou seja, eu tenho que me disciplinar. Me disciplinar. Então essa ascese, me disciplinar, malhar a minha força de vontade, malhar os meus instintos para que sejam fortes no sentido do bem. E depois pela mística. O que é a mística? A amizade com Deus, a oração, a doçura de sentir Jesus, os sacramentos, a meditação na palavra de Deus. Então, fugir da imoralidade. Em geral, diz o apóstolo, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo, fica fora dela. Mas o fornicador, quer dizer, o que peca com imoralidade, peca contra o seu próprio corpo. Olhe, viu, cristão? Motel para um cristão é pecado. É pecado. Motel é pecado. Motel não é lugar para cristão. Ah, e se eu for com minha esposa? É errado, é pecado, é feio. Ali é local de pecado. O seu casamento é santo. Ah, Dom Henrique, e celebrar o meu aniversário de casado com minha esposa direitinha no motel? Não. 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 Ali é lugar de pecado. Não prostitua sua esposa. E você, esposa, não prostitua o seu marido. Fugir da imoralidade. Vejam, a vida sexual do cristão é uma coisa santa. Deus fez o sexo forte. Deus fez o sexo gostoso. Deus fez o sexo como um instinto danado. Mas Deus fez tudo isso de modo bonito como sinal de amor, de compromisso, de fidelidade, de generosidade, de doação. Para nós cristãos, porque a palavra de Deus diz assim, o ato sexual só é santo, só não é pecado, se for no casamento, entre marido e mulher, e do modo como nosso Senhor pensou. E qual é o modo que nosso Senhor pensou? Ah, você é sabido. Olhe o corpo do homem e da mulher que você vai ver o modo que nosso Senhor pensou. Fugir da imoralidade. Veja, qualquer pecado que a gente cometa é fora da gente. Mas o fornicador, quer dizer, o imoral, peca contra o seu próprio corpo. E aí a palavra de Deus questiona. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, e que vos é dado por Deus. E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. Vós sois de Cristo. Você custou caro a nosso Senhor, viu? Você custou ele vir ao mundo. Nascer pobre num presépio. Você custou o seu cansaço nas estradas da Galileia. Você custou a sua solidão no Horto das Oliveiras. Você custou a sua cruz. Você custou a sua sepultura. E por você ele ressuscitou. Não estrague não tudo isso. Não se vá para o inferno. Não se jogue no inferno por causa da sua impiedade, não. Está certo? O vosso corpo pertence a Cristo. Vós não vos pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprado e por preço muito alto.
então glorificai a Deus com o vosso corpo. Olhe, meus irmãos, o ser humano pode tranquilamente viver uma vida reta, decente. Tranquilamente. O mundo de hoje induz a gente ao pecado. O mundo de hoje exacerba o instinto sexual até de um modo falso. Olhe, não é natural um menino de 12 anos querer namorar. Não é natural. O natural é um menino de 12 anos, de 13, de 14, de 15, está pensando em andar com sua turma, com seus colegas. As meninas com a sua turma, com as suas colegas, é o natural. Mas o mundo de hoje gera um instinto falso. O mundo de hoje excita, exacerba, veja, nossos instintos de modo artificialmente. Uma cultura sem fé, uma cultura que perdeu a noção do temor de Deus e do que seja realmente a natureza humana. Está aí. Mas você é cristão. Por favor, viva como cristão. Glorifique o Senhor no seu corpo. Por favor, eduque seus filhos. Eduque seus filhos numa vida de retidão, de santidade. Certas conversas, certas brincadeiras, certos programas de televisão, de internet, não devem ter lugar na sua casa. Agora, tudo isso explicando. E encha seus filhos, e encha o seu próprio coração do que é belo, do que é reto, do que é nobre, do que é justo, do que é santo, do que é bom. Está aí. Na primeira leitura, vocês escutaram Deus chamando Samuel, e Samuel dizendo, fala, Senhor, que o teu servo escuta. É o evangelho de hoje também. André, João, Pedro, seguindo Jesus. Aqui tem tanta coisa bonita. Veja, começa com João Batista, tão humilde. João Batista que aponta a Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Aqui João deve ter falado em aramaico. Em aramaico, cordeiro se diz talia. Mas talia quer dizer cordeiro e quer dizer servo. O servo sofredor de que falava o profeta Isaías. Que viria, que iria sofrer, que tomaria sobre nós as suas culpas, que se carregaria com as nossas chagas, que morreria por nós. Eis o servo que vai morrer como o cordeiro para tirar o pecado do mundo. É bonito porque João diz isso aos seus discípulos e os seus discípulos deixam João para seguir Jesus. Como João é humilde, como João sabe que está a serviço do Senhor, como João não quer ele próprio aparecer, mas quer fazer a vontade de Deus. Pois bem, e aqueles dois então, ouvindo as palavras de João Batista, deixam João Batista para seguir Jesus. É isto mesmo, seguir Jesus. Seguir Jesus. É o meu destino, é o seu destino, é a nossa vocação, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus volta-se e vê aqueles dois que o seguem. E Jesus faz uma pergunta que serve para mim e para você. O que estáis procurando? O que é que você procura seguindo Jesus? Dinheiro? Cura? Casa? Fazenda? Então, meu amigo, vá atrás desses falsos pregadores de que a televisão está cheia. Porque não é isso que Jesus dá. Não é isso que Jesus promete. Não. O que estáis procurando? Olhe que coisa linda a resposta deles. Mestre, Rabi, onde moras? Quer dizer, Rabi, nós queremos te conhecer. Rabi, nós queremos ficar contigo. Isto sim. Isto sim. Nós queremos entrar na tua intimidade. E qual é a resposta que Jesus dá? Vinde e vede. Você só vai conhecer Jesus se caminhar com Ele. Você só vai conhecer Jesus se tiver a coragem de deixar você mesmo e seguir Jesus. De deixar sua vontade. De deixar seu modo de pensar. De deixar seus planos para seguir o Senhor. Vinde e vede. Ajuda-me, Senhor. Eu te procuro. Eu não procuro os teus dons, Senhor. Eu procuro a ti. Eu procuro o teu carinho, o teu amor, porque tu és o santo de Deus. Tu és a vida da minha vida. Eu te procuro, Senhor.
A minha alma tem sede de ti, minha carne te deseja. Onde moras, Senhor? Onde posso estar contigo? Onde posso te encontrar? Vinde e vede. E eles foram e viram. Vá você também até Jesus. Tenha coragem de seguir Jesus na sua vida, para que você possa vê-lo, para que você possa experimentá-lo. E então o Evangelho diz tão bonito: foram ver onde ele morava e permaneceram com ele. Olha aqui o que é ser cristão: é permanecer com Jesus. É na vida não fugir de Jesus, é ficar com ele, é estar com ele, nos bons e nos maus momentos. E é interessante que tanto tempo depois, João Evangelista, que era um dos dois discípulos, André e João, veja, ainda lembra, era por volta das 4 horas da tarde, hora bendita, hora em que João encontrou Jesus. E você, quando encontrou Jesus? Encontrou de verdade? Você tem permanecido com Jesus? Aí depois veja como é bonito. André, irmão de Simão Pedro, era um daqueles dois. Correu logo para encontrar o irmão Simão e disse: encontramos o Messias. E o conduziu a Jesus. É assim. Quem experimenta Jesus de verdade, quem conheceu Jesus de verdade, não guarda Jesus só para si. Ai de mim se eu não anunciar Jesus. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Não é por isso que todo domingo eu estou aqui? Porque eu não posso guardar o Jesus que eu descobri, o Jesus a quem amo, só para mim. Ai de mim se eu não falar dele para você. E falar dele para você me alegra. Me alegra. Nunca me canso de falar dele. Por quê? Porque ele é importante para mim. Se ele é importante para você, leve outros até Jesus. Traga outros para conhecer o Senhor. E para você de todo o coração, viu? Um santo tempo comum. E que te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até domingo que vem, se Deus quiser,